Sigamos em frente. Sobre os estudos, sempre querendo aprender e aprendendo que nós progrediremos. Sobre os médiuns de Shanin. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando não sabem escutá-lo. Agora, que um se comunique diretamente com ele por uma mediunidade particular, que outros não ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência. Pouco importa, não deixa de ser seu espírito familiar que os aconselha. Chamai a alma, o espírito, a razão, a inteligência. É sempre uma voz que responde, a vossa alma, e vos dita boas palavras, apenas não compreendeis sempre. Nem todos sabem agir segundo os conselhos da razão, não dessa razão que se arrasta e se rebaixa antes de marchar. Essa razão que se perde no meio dos interesses materiais e grosseiros, mas essa razão que eleva o homem acima de si mesmo e o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima a Deus, mais do que nenhuma outra criatura, inteligência que sabe conduzi-lo do conhecido para desconhecido e o faz executar as mais sublimes coisas. Escutai, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir vosso anjo de guarda, que vos estende as mãos do alto dos céus, e vos repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. Shanin. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis estavam fundados sobre a mediunidade. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia. Ele ouvia a sua voz. Todos os povos tiveram médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc não eram senão a voz de espíritos benfazejos que a dirigiam. Esse dom que se derrama agora tornou-se mais raro nos séculos medievais, mas não cessou jamais. Swedenborg e seus adeptos tiveram uma numerosa escala. A França dos últimos séculos, zombadora e ocupada com uma filosofia que, querendo destruir os abusos da intolerância religiosa, aniquilava sob o ridículo tudo o que era ideal. A França deveria afastar o espiritismo, que não cessava de progredir no norte. Deus tinha permissão
permitido essa luta de ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo tinha se tornado uma arma destas últimas. Agora que os progressos das indústrias e das ciências desenvolveram a arte de bem viver a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes. Deus quer que os espíritos sejam conduzidos aos interesses da alma, quer que o aperfeiçoamento do homem moral torne-se no que se deve ser, quer dizer, o fim e objetivo da vida. O espírito humano segue uma marcha necessária, imagem da gradação, sofrida por todos os que povoam o universo visível e invisível. Todo progresso chega na sua hora e da elevação moral chegou para a humanidade. Ela não terá ainda o seu cumprimento em vossos dias, mas agradecei ao Senhor por assistirdes à aurora bendita. Pierre Jouty, pai do médium, quer dizer, dessa pessoa que passou esses entendimentos. Então, veremos agora Joana d'Arc, que todo mundo, acho que todas as pessoas, principalmente aquelas que pelo menos chegaram ao estudo, que agora nem sei o nome mais, porque mudaram tanto, mas da minha época era o ginásio. A gente estudou muito, falou muito sobre isso, sobre Joana d'Arc e sobre outros, né? Que nem a Maria Antonieta, enfim, daquela época, das épocas antigas, né? Dos egípcios, dos hebreus, tudo isso foi estudado na minha época. Então, mas há irmãos nossos que não tiveram essa oportunidade de estudar e de saber sobre esses personagens. Bom, Deus encarregou-me de uma missão a cumprir entre os crentes, que favoreceu com o mediunato. Quanto mais recebem graças do mais alto, mais correm perigo. E esses perigos são tantos maiores porque têm origem nos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades das quais os médiuns gozam lhes atraem elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis o seu escolho. Esses mesmos médiuns que deveriam sempre ter presente na memória sua incapacidade primitiva o esquecem, fazem mal, o que não deve senão a Deus atribui ao seu próprio mérito. Que ocorre então? Os bons espíritos os abandonam, tornam-se o joguete dos maus e não têm mais a bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são impelidos a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que, enfim, Deus os pune em lhes retirando uma faculdade que não pode mais do que lhe ser fatal. Não saberia mais vos lembrar de vos recomendar ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra esse mais cruel inimigo que é o orgulho. Lembrai-vos bem que tendes a felicidade de serem os intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o apoio do vosso divino amigo, Mestre Jesus, sereis punido mais severamente porque fostes mais favorecidos. Espero
E os nossos amigos médios que estão por aí, ociosos, parados, esperando o amanhã, que talvez não terá, para começar a trabalhar. Estão escutando? É para vocês isso. Espero que esta comunicação produza seus frutos e desejo que possa ajudar os médios a se colocarem em guarda contra esse escolho, onde viriam a se destruir. Esse escolho, eu vos disse, é o orgulho. Joana d'Arc. E assim, gente, vocês viram, foi uma boa puxada de orelha. Bom, continuando, agora Pascal. Quando quiserdes receber comunicações dos bons espíritos, importa-vos preparardes para esse favor, pelo recolhimento, por sadias intenções, pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Porque lembrai-vos que o egoísmo é uma causa de atraso a todo adiantamento. Lembrai-vos de que Deus permite, e alguns dentre vós receberem a inspiração de certos dos seus filhos que pela sua conduta souberam merecer a felicidade e compreender a sua bondade infinita. É porque quer, pela vossa solicitação e em vista das vossas boas intenções, vos dar os meios de avançar em seu caminho. Assim, pois, médiuns, aproveitai esta faculdade que Deus quer vos conceder. Tende fé na mansuetude do vosso mestre, tende a caridade sempre em prática. Não deixeis jamais de exercer essa sublime virtude, assim como a tolerância, que sempre vossas ações estejam em harmonia com a vossa consciência. É o meio certo de centuplicar vossa felicidade nessa vida passageira e de vos preparar uma existência 1000 vezes mais doce ainda. Que o médium entre vós que não sinta força para perseverar no ensinamento espírita se abstenha, porque não aproveitando a luz que o ilumina, será menos excusável do que um outro e deverá expiar a sua cegueira. Pascal. Vocês viram esses seres espirituais? Quanta coisa que eles estão nos mostrando, nos ensinando, batendo sempre na mesma tecla, né? Da nossa preparação, do nosso envolvimento com o mundo espiritual, né? E com o nosso dever de estudar, de se aprimorar para aquilo que nós viemos fazer. E tendo, então, inspirado o nosso tempo, desejo que tenha sido muito bom, que vocês tenham, que tenha esses ensinamentos, tenha caído para alguém que está necessitado, que tem estado esperando por essa hora, para aprender aquilo que ele não conseguiu ainda entender. Então, até breve, caros amigos.